A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Eu sou Fabiana Lima, e por misericórdia do Senhor, estou aqui nesta manhã para trazer uma palavra para o seu coração. Muitas vezes nós queremos ler a palavra de Deus, queremos nos aprofundar na palavra de Deus, queremos seguir os seus caminhos, mas muitas vezes nós temos dificuldade de entender a palavra. E a palavra fica ali, a Bíblia fica ali largada e a gente não abre, ela fica ali pegando poeira. Mas Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Deus quer falar ao seu coração. Então eu convido você, pega a sua Bíblia, vamos juntos aprender a palavra de Deus. Eu de mim mesma não tenho nada a te oferecer, mas eu creio num Deus todo-poderoso que pode me fazer ser um canal de bênção na sua vida. No nome de Jesus, pega a sua Bíblia, vamos lá, vamos juntos aprender a palavra de Deus. Este canal se chama Examinando a Palavra de Deus. Se você quer aprender, tem dificuldade, quer mergulhar na palavra, vem, vamos juntos com o nosso Deus, caminhar, mergulhar na palavra. Eu sei que Ele tem todo o poder de abrir o nosso entendimento para que nós venhamos compreendê-lo e segui-lo e sermos seus servos. No nome de Jesus, vamos juntos. Aproveita, dá um like aí no canal, se inscreve. Isso faz a palavra de Deus ir mais longe e alcançar mais vidas. Tem um sininho aqui embaixo, ativa o sininho também, se inscreva, ativa o sininho, porque aí toda vez que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo, você vai sentir e vai vir aprender a palavra. Vem comigo no nome de Jesus, aprender a palavra de Deus. Eu convido você a abrir as Sagradas Escrituras numa passagem bastante conhecida que se encontra em Gênesis, capítulo de número 3, que fala da tentação de Eva, a tentação e a queda do homem. Nessa passagem, nós vamos aprender sobre uma mulher, a primeira mulher da história. Uma mulher que ela é incompreendida por alguns, amadas por outras pessoas, odiadas por outras, mas através da vida de Eva, nós podemos aprender preciosas lições. E no final, vem até o final, por misericórdia do nosso Senhor, vou estar trazendo para você 10 lições que nós podemos aprender com Eva. Bem, vamos ler a palavra? Abre lá em Gênesis, capítulo de número 3, nós vamos estar lendo até o versículo de número 13, uma palavra bastante conhecida. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse,
quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus, à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amados irmãos, antes de nós começarmos a entrar na palavra, eu costumo orar para que nós não venhamos achar que nós somos alguma coisa, porque nós não somos nada. É Ele que nos dá a direção. É Ele que, através do Espírito Santo, nos conduz à palavra. Então, eu também te convido a orar. Eu te convido a orar neste momento para que o nosso entendimento seja aberto. Porque a sabedoria, ela não vem de nós, ela vem do nosso Deus. Então, eu te convido a orar. Ora comigo neste momento, antes que nós venhamos nos aprofundar na palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, amado Deus, no nome de Jesus, Pai, eu reconheço que de mim eu não sou nada. Pai, do outro lado dessa telinha, Senhor, meu Deus, eu creio que há pessoas que necessitam ouvir da Tua palavra, Senhor, que necessitam aprender de Ti, Pai, e que muitas vezes sentem dificuldade, Pai. No nome de Jesus, Senhor Deus, me coloco à Tua disposição como serva Tua, que também, Pai, necessita aprender de Ti, Pai. Pai, eu clamo que no nome de Jesus venha falar poderosamente conosco, Pai, nesta manhã, porque somos carentes de Ti, necessitados de Ti, Pai, todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Versículo de número 1 diz assim a palavra: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Amados irmãos, se nós formos perceber, se nós formos observar, a tentação, ela começa com uma dúvida. Aqui já está falando que a serpente era a mais astuta de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. De todos os animais. Então, aqui já fala, a serpente, ela lança uma dúvida no coração de Eva. Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, é assim que o inimigo faz. Ele procura lançar uma dúvida no seu coração. E se o seu coração não estiver fechado para essas dúvidas, certamente a tentação irá adentrar na sua vida. Mas se você não deixar que as dúvidas entram, não tem como Satanás, não tem como o inimigo vir e adentrar na sua vida e lançar tentações. Não tem como, meus amados irmãos. Era através dessa dúvida que a serpente veio e procurou adentrar, no mundo de Eva. E continuando a palavra, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Irmãos, essa palavra é tremenda. Se vocês forem observar no versículo, nesses 2 versículos que eu li, a própria Eva estava distorcendo a palavra de Deus. A própria Eva. Porque se vocês forem verem no versículo de número 3, ela diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Do fruto da árvore que está no meio do jardim. Se nós voltarmos um pouco mais para trás e olharmos, vamos ver que o Senhor Deus, quando criou todas as coisas e falou lá com Adão sobre a árvore em que deveria comer e a árvore que não deveria, em nenhum momento ele fala que era para não tocar
e nem comer a árvore que estava no meio do jardim. Ele não estava falando da árvore que estava no meio do jardim. Vamos lá, vamos examinar a palavra? Está lá, irmãos, no nome de Jesus, no capítulo de número 2, versículo de número 16 ao versículo de número 17. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus não estava falando da árvore que estava no meio do jardim. Ele estava falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva, ela até tentou com suas próprias forças resistir à tentação. Mas aí ela deu ouvidos à serpente e ela mesma distorce a palavra. Então, irmãos, tenha cuidado. Cuidado para não distorcer a palavra de Deus. Mesmo que agora, neste momento, eu esteja, por misericórdia do Senhor, examinando as Escrituras com você, vai lá, examina, verifica se o que eu acabei de falar está realmente escrito. Porque muitas vezes nós pecamos, nós erramos por distorcer a palavra de Deus. Porque como que você vai resistir ao diabo? Como que você vai resistir se você não conhece a palavra? Então é necessário você conhecer a palavra de Deus. E nós só conseguimos conhecer a palavra de Deus meditando em sua palavra. Eva, ela só sabia aquilo que Adão tinha contado para ela. Porque quando Deus criou Eva, tirou Eva da costela de Adão, e Deus havia passado para Adão tudo aquilo antes, tudo que deveria ser feito, Eva não tinha sido feita antes. Então, provavelmente, foi Adão que passou tudo aquilo para Eva, o que deveria, o que não deveria fazer. E Eva acabou distorcendo a palavra. Ela não assimilou e não guardou a palavra no seu coração. Então aprenda, irmãos, aprenda, irmã, a guardar a palavra de Deus no seu coração. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. A palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você não conhece a palavra, e você vê filmes, por exemplo, filmes evangélicos, por exemplo, você vê filmes evangélicos, mas você não medita, você não vai lá nas escrituras e vê se é aquilo mesmo que está escrito, você acaba distorcendo e até passando para frente coisas erradas e fazendo outras pessoas caírem. Então medita na palavra do Senhor, vê realmente se é isso que está escrito, vai lá, verifica se está escrito. Eu li para você agora, Gênesis, capítulo de número 2, versículo 16 e 17. Pega a palavra e lê. Vê se é realmente isso que está escrito. Amém? Continuando, irmãos. Continuando, irmãs. Irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí que está o problema. Irmãos. A serpente, ela vem tentando enganar. Ela vem tentando distorcer. E se você não conhece a palavra, como já foi dito, você acaba caindo. E foi isso que a serpente fez com Eva. Versículo de número 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para o entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Olha só. Se nós voltarmos lá na criação, como que Eva foi criada, vai dizer lá, versículo de número 18 em diante. E disse o Senhor Deus, Gênesis 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como adiante dele. O que significa adjutora? Significa auxiliadora. O Senhor Deus percebeu que não seria bom o homem viver só. Quando Deus criou todas as coisas, Ele deu uma ordem para Adão. E que ordem era essa? Que ele deveria cuidar e lavrar a terra, dar nomes a todos os animais. E percebeu, imagino eu, que Deus percebeu que ele precisava de uma ajudadora. E aí ele coloca Adão ali no jardim. E vê que precisa de alguém para ajudar Adão nessa obra. A obra de quê? De cuidar e lavrar o jardim. Cuidar e lavrar do jardim. Então, Deus fez Eva. Fez como? E havendo, pois, versículo 19, Gênesis 2, versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, o trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus. Versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Irmãos, que coisa mais maravilhosa! Foi a primeira cirurgia da história. Deus criou Eva da costela do Adão, usando também a primeira anestesia. Isso é maravilhoso. E por que Deus não fez Eva do pó? Por quê? Por que Deus escolheu justamente a costela? Por causa da unidade, irmãos. Unidade. Deus já queria mostrar para Adão e Eva que eles deveriam ser um só. Eu sei que os irmãos já devem ter escutado isso. Eu sei que Eva não foi feita da cabeça para não se achar que governava todas as coisas, que governava sobre o marido. Porque como nós aprendemos da palavra de Deus, é o homem quem governa. A mulher está ali para ajudar, para auxiliar. Não foi feita dos pés, por quê? Para não ser pisada, para não ser humilhada. Mas foi feita da costela, irmãos, do lado do coração, para ser amada e cuidada. Então, Eva foi criada nesse ambiente, nesse local perfeito, ali no jardim. Que coisa mais linda, mais maravilhosa, tudo era perfeito ali. Ela não precisava de mais nada. Mas aí, voltando no versículo que nós lemos, que Eva, no versículo de número 6, Gênesis 3, 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. Tudo era perfeito. Mas aí veio Satanás, em forma de serpente, e aí foi colocando coisas na cabeça de Eva. E aquilo tudo que era perfeito, para ela talvez já não era mais perfeito, e talvez ela pensasse que poderia melhorar, que poderia mudar um pouquinho as coisas. E ela se deixou levar. Uma coisa que eu aprendi com meu pastor, e eu não esqueço, a mulher, ou melhor, voltando, o homem, ele é seduzido pelo aquilo que ele vê. E a mulher, ela é seduzida por aquilo que ouve. Tudo que ela ouve entra no seu ouvido, vai para o seu coração. É por isso, irmãos, que muitas vezes você pode até ver, pessoas assim, casais. Você pode ver casais, vamos botar que ao nosso olhar, a gente pode até pensar, nossa, esse casal aí
não combina. Um é alto, outro é baixo, um é mais fortinho, outro é mais magrinho. Mas por quê? A mulher, quando olhou para o seu cônjuge, ela não viu a aparência, mas ela viu, assimilou, chegou no seu coração, aquele sentimento por aquele homem, pelas coisas que ele falava para ela. Foi ao seu coração e a encantou. E aí a fez com que ela passasse a caminhar com esse homem, até mesmo querer casar. Entendeu? Muitas vezes acontece esse tipo de coisa, Porque a mulher, muitas vezes, ela não vê a aparência, ela não vê as formas, mas o homem muitas vezes vê. É por isso, mulher, que tome cuidado. Tome cuidado. Não se deixe levar por conversa fiada, porque tem homens que vão querer atrapalhar o seu casamento, apenas com conversinha. Então corta. Não deixa Satanás entrar na sua vida, não deixa Satanás entrar no seu casamento. Seja fiel à palavra, leia a palavra, medita na palavra de Deus. Porque Satanás, ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então seja fiel à palavra, leia a palavra, medite na palavra. Não deixe se levar por conversa fiada que vão tentar estragar o seu casamento. Continuando na palavra de Deus, e diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só, irmãos, olha só, a consequência do pecado. Quando entrou o pecado na vida deles, veio as consequências. A primeira consequência, a vergonha. Eles pegaram folhas de figueira e tentaram se cobrir daquele pecado. E é aí que entra Deus. E ouviram, versículo de número 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só que coisa mais linda. Quando tudo era perfeito, Deus descia na viração do dia. Entrou o pecado. Deus também desceu na viração do dia. O que eu aprendo com isso, irmãos? O que eu aprendo com isso? Deus, ele sempre vai estar em busca do pecador. Ele sempre vai estar tentando nos resgatar. Adão e Eva pecaram e mesmo assim Deus estava no mesmo lugar. Deus desceu para ter um encontro com eles. Então não importa o que você tenha feito na sua vida, não importa o que você tenha feito de errado. Deus, ele sempre vai vir ao seu encontro. Ele sempre vai estar disposto a vir até você. Sempre. Porque ele nos ama de uma tal forma que não dá pra gente compreender. Versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Aqui, irmãos, nós vemos o Senhor Deus fazendo perguntas para Adão e Eva. E muitos, quando leem essa passagem, podem ficar se perguntando: mas ele não é Deus? Por que ele fez tantas perguntas? Ele já não sabia todas as respostas? Ele sabia de todas as respostas, mas ele queria ouvir Adão e Eva. Ele queria ouvir eles confessando o pecado deles e se arrependendo desses pecados. Mas o que aconteceu?
Eles não se arrependeram naquele momento. Ficaram um colocando a culpa no outro. Adão falou, a mulher que tu me deste. Botou culpa na mulher e botou culpa. Deus que criou ela. E Eva botou culpa na serpente. E no final ambos estavam colocando a culpa em Deus. Porque quem criou a serpente? Quem permitiu que a serpente estivesse ali? Então não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós um arrependimento. Não que nós venhamos colocar uma culpa no outro. Olha para si mesmo. Olha para si mesmo. A palavra de Deus também diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Onde você tem errado? Onde tem sido a sua fraqueza? O que Satanás tem feito você cair, você pecar? Olha para si mesmo. Não coloca a culpa no outro. Veja dentro de si mesmo onde você errou. Onde você errou e procure se consertar. Eu sei que nós mesmos, de nós mesmos, nós não conseguimos. Mas existe um Deus todo-poderoso que nos ajuda, que nos consola. Mas é necessário arrependimento. A palavra de Deus também diz, vá e não peques mais. Se arrependeu? Agora chega de pecar. Mas se cair de novo, volta, se arrepende de novo. Ele é um Deus misericordioso que está com as mãos estendidas para você, que está pronto para te abraçar. Na viração do dia ele sempre vai estar lá, mas o inimigo também vai estar em derredor, querendo fazer com que, querendo botar a culpa em você de novo, querendo fazer você lembrar do seu pecado. Mas volte, volte. Ele sempre está pronto a te buscar, a te recolher, a cuidar de você. Se nós continuarmos lendo, irmãos, a palavra de Deus ela é muito linda. Se nós continuarmos lendo, vamos ver as consequências que vêm após o pecado. Versículo de número 15 em diante, melhor, irmãos, versículo de número 14. Antes de vir a consequência, diz a palavra, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Deus coloca uma inimizade, versículo 15, entre a mulher e a serpente, e porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Do que Deus estava falando? Que mesmo tudo aquilo acontecendo, iria vir uma consequência sobre a vida dos três. Eu não vou ler tudo, irmãos, porque a passagem é grande, mas os irmãos em casa leem a palavra. Diz assim que iria haver uma inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente de ambas. E que semente seria essa? A semente seria a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela iria acabar com a serpente, que é Satanás. E Eva, com certeza, naquele momento, ela tomou aquela palavra para si, como quem diz, há uma esperança. Eu e Adão, nós erramos, mas há uma esperança. Eu creio que ambos tomaram isso como uma promessa, e é uma promessa, de que ainda haveria uma solução. Irmãos, ainda há uma solução. Ainda há uma solução para mim e para você. Ainda há uma solução para os nossos pecados. E essa solução se chama Cristo Jesus. Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E aí, irmãos, vão vir toda uma consequência. E o Senhor Deus, no versículo 22, diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para o lavrar a terra de que fora tomado. Então eles foram lançados fora do jardim. E passaram a não ter mais todas aquelas regalias que eles tinham lá no jardim. E Deus, ele pega um animal inocente, versículo de número 21.
E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Um animal inocente foi morto para redimir o pecado de Adão e Eva, mostrando que eles mesmos, por suas próprias forças, eles não têm, como nós não temos essa capacidade. Um animal inocente, um ser inocente, foi morto para que nós hoje pudéssemos estar na presença de Deus novamente. O nosso Senhor Jesus. Versículo de número 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então agora, irmãos, eu quero trazer para você, irmão, irmã, eu quero trazer para você 10 lições que nós podemos aprender com essa mulher maravilhosa que é Eva. Olha só. Olha só. Lição de número 1. Então, irmãos, no nome de Jesus, vamos para as 10 lições que nós podemos aprender com essa mulher, Eva. Lição de número 1. Mantenha distância do pecado. Mantenha distância do pecado. Irmãos, esta é a forma mais segura de nós não cairmos em tentação. Eva, ela só poderia ser tentada ali, naquela árvore. E o nosso adversário, como diz a palavra, e já foi mencionado, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não tem o poder de entrar na sua mente. Ele não tem o poder de ler a sua mente, ele não tem o poder de entrar no seu coração. Ele não tem o poder, ele não tem esse poder. Mas ele observa tudo o que nós fazemos. Ele observa as nossas fraquezas. Então não deixe, não permita se chegar muito do pecado. Mantenha a distância. Essa é a melhor forma de não cair em tentação. Lição de número 2. Não mantenha diálogo com o inimigo. Foi lançada uma dúvida, como foi dito, foi lançado uma dúvida. E aí começou todo aquele diálogo. E Eva foi sendo levada e levada até que pegou do fruto. Então, corta. Se vier alguém com conversa fiada para o seu lado, perceba que você pode cair ali. Então, não mantenha diálogo. Corta imediatamente. A palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo de número 4, versículo 7, diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É resistir, não é enfrentar, é resistir. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Lição de número 3. Não questione o que Deus diz. Como foi lido, a serpente começou a lançar dúvida e interrogou lá no versículo de número 1, capítulo 3, lá de Gênesis: não comereis de toda a árvore do jardim? Então começa aí lançando dúvida, questionando. Não questione. Como tem um louvor que diz: questiona ou adora, questiona ou adora, não questiona, adora o Senhor, mesmo que muitas vezes pareça difícil, mesmo que muitas vezes pareça complicado, mas Ele sabe até onde nós podemos ir, Ele sabe que nós conseguimos. Se Ele deu os mandamentos dEle, é porque Ele sabe que tem determinadas coisas que nós conseguimos cumprir.
Então não questiona, somente adora o Senhor. Versículo de número 4. Vencemos a mentira com a palavra de Deus, com a verdade. Vencemos a mentira com a verdade. Esta é a quarta lição. Vamos recapitular um pouquinho? Número 1, mantenha a distância do pecado. 2, não mantenha diálogo com o inimigo. 3, não questione o que Deus diz. 4, vencemos a mentira com a palavra da verdade. Como que Jesus venceu Satanás lá no deserto? Usando a palavra. Foi através da palavra que Jesus venceu o inimigo lá no deserto. Quando o Satanás disse, coma dessas pedras, faça essas pedras se transformarem em pães. Aí o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é através da palavra que nós vencemos. Mas se você não meditar nas Sagradas Escrituras, se você não se lançar, não tem como você vencer. Se você todos os dias não meditar e não pedir a Deus que tenha misericórdia, não tem como. Como que você vai adorar quem você não conhece? Como você vai vencer o inimigo se você não conhece a palavra? Então, nós vencemos a palavra, lição de número 4. Nós vencemos a mentira com a palavra da verdade. 5. Lição de número 5. Aprenda a lutar unido ao seu cônjuge. Se você é casado, se você é casada, para de lutar sozinho. Para de lutar sozinha. Convida seu esposo para orar com você. Abra seu coração para ele. Abra seu coração para ela. Bota as cartas na mesa. Diz as suas fraquezas. Fala, minha esposa, meu esposo, eu sou fraca nisso aqui. Me ajuda em oração. Me ajuda a lutar em oração. É assim que o casal vence. Junto, orando junto. Não é um para lá e outro para cá. Claro, nós podemos sim ter o nosso momento particular de oração, de busca de oração, mas também temos que ter o nosso momento de união com o nosso cônjuge, em oração. Luta junto com o seu esposo. Se Eva estivesse ali com Adão, certamente juntos eles seriam mais fortes, mas ela estava sozinha. Por algum motivo, ela se afastou de Adão e foi se aproximando da tentação. Então não faça isso, meu irmão, minha irmã. Cola junto com seu esposo. Cola junto com ele. Esposa, cola junto com seu esposo. Cola junto, se unem em oração. Lição de número 6. Cuidado para não fazer o seu cônjuge cair. Eva, ela ofereceu o fruto da árvore para seu esposo. E aí talvez ele, por amá-la, mesmo sabendo que não deveria comer, ele comeu. O seu esposo, sua esposa certamente te ama. Então não faça seu esposo cair, mas ajude ele a se levantar toda vez que ele precisar. E vice-versa. 7. Lição 7. Aprenda a assumir a sua culpa. Nós vimos durante a meditação da palavra que um ficou botando a culpa no outro. Não é verdade? Um ficou botando a culpa no outro. Não, a culpa foi dela, a culpa foi dele, a culpa foi da serpente. Não. Assuma a sua culpa. Veja onde você errou. Não aponta o dedo, não. Olha para dentro de si mesmo primeiro. O que eu fiz de errado? O que eu fiz e se arrependa. Lição de número 8. Toda escolha traz consequências.
toda escolha, sejam elas boas, sejam elas ruins. Adão e Eva tomaram uma escolha errada. Resolveram comer da árvore em que o nosso Deus pediu para não fazer. E aí vieram as consequências. Primeiro veio a vergonha, depois veio a culpa. Depois Deus lançou consequências para os dois, né? Está escrito lá na palavra, se nós voltarmos aqui, Deus diz para Eva, versículo de número 16, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Vieram as consequências sobre a vida de Eva. E depois, Deus lançou consequências para a vida de Adão, versículo de número 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E também veio a consequência para a serpente. Então, todas as nossas escolhas têm consequências. Então, peça a Deus sabedoria na hora de tomar uma atitude, na hora de tomar uma decisão. Não simplesmente vai e faça, mas ore a Deus antes e espere a sua resposta, antes de tomar qualquer decisão. Lição de número 8. Toda escolha traz consequências. Perdão, irmãos. Lição de número 9. A escolha ruim pode trazer consequências graves para seus filhos. Se nós formos mais adiante, no versículo de número 4, vamos ver que Adão e Eva têm 2 filhos, Abel e Caim. E nós sabemos muito bem que Caim mata Abel. Satanás usa Caim para matar Abel. E aí vem as consequências. O primeiro assassinato da história. Então, o pecado de Adão e Eva fez com que também atingisse os filhos deles. E certamente Eva sofreu muito com essa tragédia no seu lar. Então, cuidado com as suas escolhas ruins. Pensa bem, examina bem, peça sabedoria a Deus, porque depois os seus próprios filhos podem sofrer essas consequências. Lição de número 10, para terminar. Se cair, levante-se. Havia uma promessa sobre a vida de Eva. Havia uma promessa sobre a vida de Adão. E que promessa era essa? Versículo de número 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Havia uma promessa que através da semente de Adão e Eva iria vir alguém especial que iria acabar com Satanás. E Eva, ela se agarrou a essa promessa. Então, quando você se sentir caído, levante-se e lembre-se das promessas que o Senhor Deus tem para a sua vida, que são grandes, que são maravilhosas. E Deus vai te honrar. Não fique prostrado. Não fique prostrado. Se levante, Deus tem promessas para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amados, eu só quero falar só um pouquinho, que o vídeo já está ficando um pouco longo. É o último versículo desse Gênesis, capítulo de número 24.
é o último capítulo, que diz lá, nós lemos, versículo 24, Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui não está falando, irmãos, que eles foram expulsos do jardim? Eles foram expulsos do jardim. Que tristeza, não é verdade? Mas eles não foram expulsos do coração de Deus. Havia uma promessa. Havia uma promessa lançada sobre a vida deles. E também há uma promessa na nossa vida, que se encontra lá em Apocalipse 21, versículo 1 ao 2, que diz, eu vou estar lendo para meditação, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha só, Deus um dia, Ele vai recriar este mundo. Um dia, todos nós vamos para a eternidade. E certamente Adão e Eva estarão lá. Porque da geração deles, no lugar de Abel, em substituição a Abel, nasceu Sete. Que, se você for lá em Lucas, você vai ler a genealogia de Jesus e você vai ver que Sete faz parte da geração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há esperança para todos nós. Creia somente no nome de Jesus. Ele vai nos entregar este mundo. Ele vai recriar este mundo. E vai entregar novamente para Adão e Eva. Para uma eternidade feliz e sem pecado. No nome de Jesus, esta é a palavra que eu tenho para você. Esta é a palavra que eu tenho para você esta manhã. Lições preciosas que esta mulher Eva pode nos dar para mim e para você. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.